Graças a Deus, muito buenas tardes a todos os obreiros, a todas as obreiras, colaboradores e servos que participam desta classe todos os domingos às 2 da tarde, por Facebook, Obreiros Equador, ou por YouTube, Obreiros Equador Universal. Domingo passado nós outros começamos a meditar na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Hoje nós outros vamos a meditar ele versículo 3 e ele versículo 4. Preste muita atenção, se você pode ir apontando coisas fortes que o Espírito Santo vai falar com você vai apontando. Pero antes de qualquer coisa, vamos a ser uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe e abra nosso entendimento para entendermos com o sentido espiritual. Vamos a ser a oração. Mi Deus e mi Padre, uma vez mais, aqui estamos para mais uma classe em tu presença. Eu lhe pido, ó Deus meu, que ele, Senhor, abra ele entendimento de tus servos, para que eles possam entender, e não solamente entender, mas que através de tu palavra, de la enseñança, eles possam despertar-se para manter sua salvação viva, porque um servo sem salvação de nada vale. Espírito Santo, se há alguém neste momento que está com mal-estar, que se encontra com um dolor, que se encontra carregado por causa de problemas personais, que este mal seja agora arrancado para que tu serva pueda alimentar-se, fortalecer-se para ajudar a outras pessoas, sejam curados de qualquer dolor, seja livre de qualquer mal-estar, seja livre de todo o peso, de tudo que quer impedir que você se alimente nesta classe. Espírito Santo, bendiga e tome a direção de todo que vamos falar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Respire fundo, tome assento aí e hoje nós outros vamos a meditar ele versículo 3 e ele versículo 4 de la epístola primeira de Pedro, porque estamos meditamos por vários domingos o livro de Gálatas. Foi muito bueno. Eu pude sacar muitas coisas buenas, sacar proveito, e é bueno que esta meditação do livro da primeira epístola de Pedro, você pode sacar proveito, como falamos domingo passado, que Pedro estava dando uma palavra àqueles que sofreram a persecução, e por causa da persecução, a palavra de Deus pudo ser esparcida em todo o mundo e chegou a nós outros, e que através de nós outros pode chegar a outras pessoas. O tema de hoje é este aí: nossa herência é celestial. Nossa herência não é terrenal, é celestial, porque um dia tudo vai acabar e tudo aí vai quedar. Um vindo desnudo e um vai desnudo. Nadie pode dizer, eu trago isso ou vou levar isso. Não vamos levar nada. Por isso que nossa herência é celestial. Vamos ler ele versículo 3, por favor. Ponga aí em pantagem. Mire que Pedro está dizendo: bendito seja ele Deus e Padre de nuestro Senhor Jesucristo, que em según su gran misericórdia
nos ha hecho nascer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Ou seja, és a maior conquista de cristiano, és nascer de novo. E esse processo de nascer de novo é exatamente quando uno rechaça o mundo, rechaça em fazer sua própria vontade para pensar a ser a vontade de Deus. E talvez muitos perguntam, qual é a vontade de Deus? No que está escrito em la Bíblia. No que está escrito na Santa Palavra, é a vontade de Deus. E quando sacrificamos para fazer esta vontade, não há como uno não nascer de novo. E quando uno nasce de novo, a vieja natureza, os viejos costumes, as viejas manias são olvidadas e derradas para trás. Neste versículo que acabamos de ler, o que mais me chamou a atenção foi esta parte aí. Nos ha hecho nascer de novo. Nos ha hecho nascer de novo. Se uno não nascer de novo, uno pode hasta servir. Servir como obreiro, como obreira, como pastor, como servo. Estou servindo por um tempo. Por um tempo. E a servindo mostrará señales que não nasceu de novo. Que aquela velha criatura sigue viva, porque as señales que mostra que uno não nasceu de novo. E uma delas señales que uno não nasceu de novo é que tem uma grande dificuldade em obedecer. Sempre quer fazer as coisas à sua maneira, mas quem nasceu de novo não tem dificuldade em obedecer. Sacrifica para obedecer, porque obedecer não é uma tarefa sencilla. A própria Bíblia habla que aquele que obedece é poderoso. Aquele que obedece é poderoso. Custe o que custe, ele dever de aquele que nasceu de novo é obedecer. Aí diz assim a explicação: la vida é dom de Deus, por lo tanto, receber corpo com saúde e força para viver é motivo de agradecimento a Ele. Solo de estar vivo, solo de estar respirando e ter saúde, ele, ser humano, já tem aí motivos suficientes para agradecer a Deus. Aí diz assim: sin embargo, nada lhe dá mais satisfação ao Altíssimo que conceder uma natureza espiritual ao ser humano, pois solamente ella lhe dá condições de viver com ele em la eternidade. Se não há uma nova natureza, a velha natureza está prevalecendo. Presta atenção, obreiro. Presta atenção, obreiras e todos os servos, CPOs, membros. Se não há ele sepultamento da velha criatura, a pessoa não vai receber esta natureza espiritual. E isso vai a comprometer sua eternidade com Deus. Coloque lá outra placa. Diz assim: aqueles que nascem de novo experimentam a vida plena e abundante, conforme a planificação dele Criador. Deus quer que uno nasca de novo.
não só para ser salvo, mas para que tenha a visão que tuvo Abraão. Abraão, ele não solamente prosperou, ele tuvo sua salvação, mas há quantos que vivem um desequilíbrio. Eu quero solo a salvação, eu não quero prosperar, eu não quero conquistar, eu não quero isso. Deus nos dá direito. A promessa de Deus é uma promessa equilibrada, que com a nova natureza podemos e temos condições de conquistar, mas o bueno de uma conquista com a nova natureza, sabe qual é? É que quanto mais você conquista, você não se aferra a nada. Você não está contente porque pagou a queda deuda. Sua maior alegria é saber que seu nome está escrito no livro da vida. O que lhe dá ânimo para estar agradando a Deus não pode ser solamente as conquistas. Quantos que quando conquistaram, que quando resolveram seus problemas, se alejaram de Jesus, da igreja, mostraram que não nasceram de novo, porque colocaram as conquistas para reemplaçar o lugar de Deus. E eu lhe pergunto, há alguma conquista, há alguma bendição mais importante que ele, Senhor Jesus, que nossa salvação? Nada. E quando você tem a nova natureza, nasceu de novo, você sabe, eu tenho que conquistar para glorificar a mim, Senhor Jesus, e não conquistar para que essas conquistas me alejem da presença de Deus. Aí ele diz assim, vivem de modo superior, justamente porque recebem os sentidos espirituais para conduzir-se em este mundo com fé, santidade, justiça, pureza e temor. Vou ler novamente. É dizer, vivem de modo superior. Este modo superior não é dizer que somos melhores que os demais, porque não somos. Eu não sou melhor que você. Você não é melhor que eu. Nadie é melhor que os demais. Mas esse superior que está escrito aí é que você tem o equilíbrio. Conquisto, sigo conquistando, vou a conquistar, mas nada é mais importante que mim, Salvador. Se perdo tudo hoje, se tudo eu perdo hoje, mas sigo com mim, Senhor Jesus. Claro que se uno está bem com Deus, quando uno perderá. Sabe quando você perde? Sabe quando uno perde? Quando uno coloca alguém ou alguma coisa por em cima de Deus. Quando alguém começa a colocar coisas e pessoas por em cima de Deus, estas coisas se perdem e você queda angustiada e angustiado. É dizer, vivem de modo superior, ou seja, tem equilíbrio, justamente porque recebem os sentidos espirituais para conduzir-se em este mundo com fé, santidade, justiça, pureza e temor. Vê que quando uno nasce de novo, vive na fé, vive na santidade, justiça, pureza e temor. Se uno praticar todas essas coisas, com segurança, uno logrará ser um bendecido em vida e ser um bendecido em la morte. Versículo 4, para terminar. Para obter herência incorruptível, imaculada
e que não se machitará, reservada em los cielos para vós outros. Ou seja, o que Deus quer dar para nós outros é algo que não se danha, é algo que dura para todo sempre, é algo eterno, chamado la salvação, como disse Pablo aí, incorruptível, imaculada e que não se machitará, reservada em los cielos para vós outros. Deus está preparando algo que é eterno para aqueles que estão em vida sacrificando para Ele. Uma pessoa me perguntou, pastor Jorge, como hago eu para que eu, quando morra, viva a eternidade com Jesus? Porque não quero que minha alma vá ao inferno. E eu digo, é muito sensível, é muito fácil. Se você quer viver a eternidade com Cristo, viva em vida com Cristo. Como pode querer viver a eternidade com Cristo, se em vida eu não vivo para Cristo, nem obedeço a palavra de Cristo? Se quero a eternidade, que és incorruptível, eu tenho que em vida sacrificar para viver obedecendo a Cristo. A parte que me chamou a atenção nesse versículo, aí está, para obter uma herência incorruptível. Quantos que han lutado para conquistar coisas e pessoas que um dia vai acabar, ou não vai acabar. Eu tenho minha esposa, ela já tem a mim, mas um dia a morte nos separará. Eu não sou eterno para ela, nem ela tampouco é eterna para mim. Um dia a morte nos separará. A morte separa uno de la família, deste mundo, mas a morte não separa uno de Deus. Porque quando uno morre servindo a Deus, a morte une aquela pessoa a seu Senhor. Aí diz assim, solamente Ele, Senhor eterno, pode oferecer-lhe a vida eterna ao ser humano. Sua maior herência a los salvos, este galardão é descrito como incorruptível e imaculado, lo opuesto de la vida em este mundo, que é perecedera e corruptível. Você compra um carro hoje, ele dura para sempre? Não. Você compra um sapato, uma roupa, um relógio, não é para sempre. Um dia se danha, um dia começa a dar problema, você tem que cambiar ele sapato, cambiar ele pantalão, mas a eternidade é incorruptível, não se danha, já é imaculada. Aí ele diz aí, que não se machitará, ou seja, não se danha. É uma comparação hecha por el apóstolo para poner em evidência a diferença entre a recompensa de los impíos e la de los justos, mientras la de los impíos era semelhante a las famosas guirnaldas de flores que aún eram bonitas, perdiam rapidamente sua fragrância e beleza. Lá de los justos é como uma corona de glória eterna que nunca se desgastará. Tudo nesta vida. Você vê uma rosa bonita hoje, amanhã está feia, porque não és para sempre, mas lá a eternidade
és para sempre. Quantos que hão cambiado a eternidade por um prazer carnal? Quantos que hão cambiado a eternidade para dizer, não, eu tenho que realizar este sonho. Há que este sonho que eu tenho não agrada a Deus, não está de acordo com a palavra de Deus, mas eu quero realizar este sonho. Está cambiando sua salvação por algo momentâneo ou por alguns anos, mas esta coisa que uno está rechaçando, colocando no lugar de Deus, não durará para sempre. Aunque passe milhares de milhões de anos, estará relucente e preservada com ele para sempre. Lo que está reservado em los céus para los salvos está em las manos dele Senhor Jesus, listo para ser entregado a aqueles que permaneçam, vê aí, que permaneçam fieles a ele hasta ele fim. Ou seja, o que Deus está preparando, não temos ideia. Veja que Lúcifer, ele estuvo nele céu, ele sabe a maravilha que és ele céu, ele sabe. Adjá não entrará mais, porque foi expulso, saiu de Adjá, por causa de seu orgulho, prepotência e porque queria ser mais que Deus. Decidiu deixar de adorar para ser adorado. Decidiu, não quero mais servir, eu quero ser Senhor, e perdeu toda a eternidade. Ele, diabo, sabe o que Deus está preparando para aqueles que permaneçam fiel hasta ele fim. Agora, a maior rábia dele, diabo, é que a palavra de Deus habla que Deus está preparando um novo céu. Se ele céu, que ele diabo, que Lúcifer já estuvo, és maravilhoso, mas Deus está preparando ele novo céu para aqueles que permaneçam fiel hasta a morte. Agora você entende porque ele diabo trabalha duro para que uno perda a eternidade. Ele diabo não está preocupado com aqueles que vivem em la mentira. Ele diabo não está preocupado com aqueles que estão disfarçados, com aqueles que vivem uma vida de aparência. Ele está preocupado com aqueles que conservam sua salvação por em cima de todas as coisas. Quero conquistar, quero. Quero prosperar, quero. Não há pecados te prosperar. Quero uma vida bendecida para glorificar a Deus. Diga, quero, mas não coloque nada disso mais importante que o Senhor. Nada, porque todo isso aí se vai quedar. Se acorda na primeira classe, na primeira reunião que tu viemos para a luz del perfume, se acorda que tu viemos del perfume? Eu falava de la abuela de minha esposa, 31 anos de obreira, já foi, faleceu. Esses dias estava muito delicada, não aguentou e já foi. Já nele sepultamento de Édia, a família, claro, sepultou alguém que amava. Quem quer ver seu parente sepultado? Nada, mas sepultaram com alegria, porque sabe que aquela alma foi para Deus. Seu esposo morreu também servindo a Deus há 4, 5 anos atrás.
E a hora se foi Édia, e com seguridade, quando sua alma salió de seu corpo, e Édia viu a seu Senhor, Édia deve haver dito, valeu a pena. Valeu a pena permanecer fiel hasta a hora. Aonde está Édia a hora? Garantizo a você, está melhor que eu, está melhor que você, porque Deus resolveu levar Édia para um lugar de descanso. E é para este lugar que você deve decidir, eu vou, que eu devo decidir, eu também vou. Não vou a colocar nada por em cima de minha salvação. Como eu já falei outra vez acá para vocês, entre meu título de pastor e minha salvação, eu prefiro minha salvação. Entre o título de obreiro, posição de obreiro, qualquer posição na igreja e minha salvação, eu prefiro a salvação. Por que estou falando assim? Porque muitas vezes uno sabe que não está bem e que pode morrer, porque para morrer basta estar vivo. Lá a abuela de minha esposa, 31 anos de obreira, já não estava mais servindo porque já não tinha as duas pernas, mas veia, coloque lá a foto de Édia aí está, veja lá a foto de Édia aí. Já não poderia mais servir porque não tinha as duas pernas, mas seu espírito de serva seguia igual. Ela não poderia caminhar, mas se acercava a alguém sofrido, ela tinha uma palavra de vida para dar àquela pessoa. Seu corpo debilitado não debilitou seu espírito que ela tinha. E a hora está com Deus, e a hora está com Ele, porque quantos que muitas vezes sabem que não estão bem e não buscam ajuda, porque quem realmente quer sua salvação, mire, reconhece que errou, confessa seu erro. Mas se eu confesso o que eu hice, eu não vou mais ser obreiro, eu não vou mais a servir. Mas o que é mais importante? É sua salvação, é a eternidade. Cuidemos-nos de nossa salvação. E logo mais, às 4 da tarde, eu estarei, coloca aqui a imagem do livro, por favor, eu estarei com todos os CPOs, seguindo a 8ª classe para CPO, e estamos estudando por aí. Está uma bendição. Como vencer suas guerras por la fé. Está sendo uma bendição, novos soldados que estão sendo preparados para a obra de Deus. Vamos fazer a oração. Cerre seus olhos. Mi Deus e mi Padre, muitíssimas graças por tu revelação. Que Ele, Senhor, venga e bendiga a todos tus servos, ó Espírito Santo. E que Ele, Senhor, dê a cada um ele entendimento de priorizar sua salvação. Quem és nascido de novo não tem paz, mientras sua consciência não está limpa, tranquila. Errou, reconhece que se equivocou, que resbalou, confessa a Deus, a la autoridade, e não importa o que passe, porque o mais importante é sua eternidade. Espírito Santo, toma-los em tus manos, em nome de Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Amém. Não perda todos os dias, de lunes a viernes, ele programa Obreiros em Foco, de 9 a 9h30, de Ressuscídia, preparada com a Bíblia, que vamos seguir buscando ao Espírito Santo e vamos estar consagrando ele perfume. E 1/4 para as 10, hoje mesmo, já estaremos orando, vamos seguir orando
porque uma coisa é certa, coisas grandes vão acontecer para a glória de nosso Deus. Que Deus me los bendiga a todos ustedes, feliz tarde e hasta a próxima oportunidade.